palavra de hoje, irmão, ela toca todos os momentos da nossa história, porque a pressão faz parte de todos eles. Pressão para prosperar, pressão para crescer, pressão para avançar, pressão dos inimigos, mas também de pessoas que te amam. A pressão não é necessariamente algo ruim. A ausência dela faz com que a gente se acomode. Então tem muito mais a ver com como a gente lida com a pressão do que com a pressão em si. Assim como os problemas eles existem. Deus está com você. Se você tem uma perseguição, mas tem Deus está com você. E fundamentalmente, a ideia de que o Deus que pode todas as coisas está comigo deve ser suficiente. A presença de Deus é suficiente. Pastor, mas os inimigos são muitos. Ele continua sendo suficiente. Mas os tempos são difíceis. Ele continua sendo suficiente. Porque qual seria o sentido de Deus ser poderoso quando os tempos são fáceis? Deus não é Deus quando os tempos são bons. Deus é Deus em todo tempo, para todo mundo. Então uma vida próspera tem muito mais a ver com como eu lido com os problemas do que com o que os problemas são de fato. O salmista, quando diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos inimigos e honra ele ungindo a cabeça com óleo e o cálice faz transbordar, ele está deixando claro que para quem caminha com Deus e tem uma firme convicção das promessas, os gigantes deixam de ser problema e eles passam a ser plateia. Para outros, os gigantes foram o fim da história. Eles desistiram quando os gigantes se levantaram, eles sucumbiram quando os gigantes vieram. Então você percebe que é você quem define o que os seus gigantes serão, problema ou plateia. É você que define o que a pressão será, combustível ou final da história. É você que define o que as promessas serão fábulas ou serão norte. Elas vão romantizar a tua jornada de fé ou elas vão nortear os teus passos. É você que define o que Deus é, o centro da construção da tua história, ou algo acessório que você utiliza quando precisa de ajuda. É você que define, irmão, tudo que é importante, se vai ser de fato prioritário ou secundário, se vai ser de fato indispensável ou acessório. E à medida que a gente define aquilo que a gente vai definir também que tipo de vida a gente vai ter. Você define que tipo de vozes você dá acesso, que tipo de pessoas você ouve conselhos, que tipo de lugares você busca a instrução. Você que define os combustíveis da tua jornada, você que define para onde vai. E isso é liberdade. Alguém comigo aqui? Que Deus é esse, irmão, que só faz sentido ser quem é quando as coisas são favoráveis. Ele não precisa de tempos favoráveis. Ele torna momentos de crise em momentos favoráveis. A água começa a brotar no meio de um lugar árido. Em alguns momentos o povo tinha que tocar para que a água saísse, em outros apenas falavam com a rocha para que ela obedecesse. Irmão, que Deus é esse que cria oásis em meio a períodos de seca, que mantém folhas verdes mesmo em períodos de caos? Que Deus é esse que faz você prosperar independente das circunstâncias? Que Deus é esse que faz a gente ter paz mesmo que ande por um vale de sombra e morte? Que Deus é esse que nos dá proteção mesmo que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita? Irmão, é o Deus que a gente serve, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que pode todas as coisas. E se Ele está com você, a pressão não é mais um problema, a pressão se tornou agora um combustível. Você precisa entender que o inferno está tentando parar você. Isso não é uma má notícia. O problema seria se o inferno estivesse tentando patrocinar você. Se o seu projeto é patrocinado pelo inferno, sim, você tem um problema. Mas se o projeto que Deus te deu tem sido retaliado pelo inferno, não, você não tem um problema. Você está no lugar que você deveria estar. Deus é quem te move, Deus te sustenta, Deus te guarda. E o inferno, irmão, manda ele reclamar com quem te chamou. Irmão, quem te chamou te sustenta. Quem te prometeu te garante. Há alguém comigo aqui? Não me veem, não me enxergam, não acreditam, não confiam, não investem. Não, irmão, Deus te viu, Deus te enxergou, Deus investiu em você, Deus prometeu algo para você, Deus confiou em você. Então não depende mais do lugar, não depende nem da tua liderança. Pastor, mas o meu líder de GC não me enxerga. Irmão, quem chamou o seu líder de GC para estar onde ele está foi o Deus que te chamou para viver o que ele chamou. Então para de esperar que homens te vejam quando o próprio Deus já te viu. É só questão de tempo. Se você permanecer e não duvidar, se você avançar e não recuar, vai
vai se cumprir o que Deus disse que aconteceria. A Bíblia diz que Paulo, então, impondo as mãos sobre os enfermos. Guarda isso, irmão. A mesma mão que foi ferida minutos antes, minutos depois, está ministrando cura. Você lembra de Paulo colocando a mão sobre os gravetos? Você precisa lembrar que Paulo também colocou a mão sobre os enfermos. O problema é que tem muita gente que quando coloca a mão sobre um graveto, e é só uma analogia, e é picado, olha para a multidão e ouve as suas críticas e desiste. Mas se você não se mover pela opinião dos outros, a mesma mão que foi ferida um dia vai ser canal de cura no dia seguinte. Não, alguém vai pegar isso daqui. Nos lugares que o inferno tentou te parar, é nesse lugar que Deus vai usar você. Toda ferida fechada se torna um ministério aberto. Então, como Deus entrega novas patentes àqueles que Ele chamou, quando você enfrenta novas batalhas. Toda área que você foi testado, você é aprovado. Toda área que você foi testado, você é promovido. Onde fazemos bons marinheiros em meio a grandes tempestades? Onde fazemos grandes homens de Deus? Em meio a campos de batalha. E os campos de batalha, irmão, como já diria Joyce Meyer, eles não são só campos de batalha naturais. Existem campos de batalha na mente. Sua mente todos os dias tem sido bombardeada para você esquecer do que Deus te disse e colocar a sua atenção naquilo que os outros dizem, para você tirar os seus olhos daquilo que a promessa aponta e você começar a buscar sinais em meio às circunstâncias ao teu redor. Irmão, a gente tem que escolher se a gente vai se mover por como as coisas estão ou se a gente vai se mover por uma palavra que Deus nos deu. Os tempos são difíceis, Deus continua sendo bom. Os tempos são maus, Deus continua sendo bom. Os meus inimigos querem me parar, Deus continua sendo bom. A questão não é como as coisas estão, a questão é Deus continua sendo bom. A sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor. Então é sobre esse tipo de resiliência que a fé nos convida a ter. É como se a gente não ouvisse o que está sendo falado lá fora, porque existe uma voz falando bem alto dentro de você. Você é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. Eu tenho promessas de vida eterna para você. Não olha para a direita e nem para a esquerda, continua olhando para mim. Eu sou o autor e consumador da tua fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em mim tudo subsiste. Tudo que você precisa é de um toque meu. Eu satisfaço você. Eu preencho todo vazio. Eu cesso toda dor. Eu cesso toda tempestade. Eu sou aquele que o vento e o mar obedecem. Alguém está comigo aqui? Diga eu creio. Diga que para suportar a pressão eu preciso de mais de Deus. Irmão, você não precisa de menos pressão, você precisa de mais de Deus. Você não precisa de menos pressão, você precisa de mais presença. Você não precisa de menos pressão, você precisa de mais autoridade. Você não precisa de menos pressão, você precisa de mais lugar secreto. Você não precisa de menos pressão, não. Você precisa de mais profundidade na palavra. Você não precisa de menos pressão, você precisa de mais palavra revelada. É interessante que normalmente a nossa mente pede para que a pressão diminua, quando a mentalidade do céu pede para que as realidades dos céus aumentem. A oração do Pai Nosso é pautada nisso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a despeito das realidades que me cercam, eu preciso trazer à existência as realidades dos céus para que elas me movam. Não há falta no céu, não vai ter falta na minha casa também. Não há crise no céu, eu não aceito crise na minha mentalidade também. Não há escassez no céu, eu não aceito escassez na minha despensa também. Não há doenças nos céus, eu não aceito doenças na minha casa também. Irmão, alguém crê que Deus é suficiente aqui? Diga eu creio. Diga com autoridade, diga eu creio que o meu Deus supre toda falta. Diga, tudo que falta em mim escorre dele. Por isso hoje eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga, a despeito das pressões, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Avançaremos em fé, romperemos em fé, prosperaremos no dia mau. Diga, andaremos sobre as águas e viveremos ainda esse ano o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Mas os dias são difíceis. Deixa eu te dar uma boa notícia: é o melhor período para semear. Você está falando aquilo que os economistas dizem, que a gente tem que comprar
ao som dos tambores e vender ao som dos violinos. Não. Eu não estou falando de mercado financeiro, eu estou falando de reino de Deus. O melhor momento para semear são os momentos difíceis. E eu vou te provar na Bíblia isso. Gênesis 26:12. A Bíblia diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Irmão, pega isso aqui. Em Gênesis 26:1, a Bíblia diz que a terra era seca, o lugar era árido. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que, se a gente for falar sobre biologia, não fazia sentido semear naquele lugar. Se a gente for falar sobre discernir os tempos, talvez não seria o melhor momento para semear. Mas a Bíblia diz que, debaixo de uma palavra, de uma firme convicção, Isaque semeou no tempo da seca e numa terra árida. O tempo era ruim e a terra era estéril. Mas a Bíblia também diz que naquele mesmo ano, Isaque colheu 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. O que a Bíblia está ensinando para a gente a partir dessa história de Isaque? Que quem semeia com Deus não depende do tempo nem do lugar que está semeando. Você pode estar semeando no lugar que ninguém quer semear, você pode estar fazendo aquilo que ninguém quer fazer, mas se Deus te diz para fazer, faça. Por quê? Porque é Ele quem garante a colheita. Olha o que Salmos diz: feliz é o homem que teme ao Senhor, será bem sucedido e próspero em tudo que faz. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e mesmo no tempo da seca, as suas folhas permanecem verdes, e dá o fruto certo, no tempo certo. O que a Bíblia está dizendo é que quando estamos firmados em Deus, Deus se tornou a fonte que a gente precisa. Então, por mais que os tempos sejam secos, a gente tem toda a fonte que a gente precisa. Por mais que os tempos sejam áridos, a gente tem toda a fonte que a gente precisa. Irmão, me explica como que José, no período de maior caos, ele assumiu o maior governo. Me explica como que Jesus, no seu momento de menor popularidade, viveu o ápice do seu ministério. Olha que interessante, Jesus começa a crescer em popularidade. A Bíblia diz que os testemunhos iam se espalhando pelas cidades, então pessoas vinham de lugares distantes para ouvir o falar. As multidões se aglomeravam nos desertos, as multidões se aglomeravam nas cidades, as multidões se aglomeravam nas casas quando Jesus entrava em uma casa, porque todo mundo queria ouvi-lo, acessá-lo, vê-lo. Mas a Bíblia também diz que quando Jesus então está sendo crucificado, a multidão se dispersava de tal forma que até os seus discípulos diziam não saber quem ele era. Pedro nega Jesus 3 vezes, os discípulos agora se escondem. Irmão, você já parou para pensar que no período de menor popularidade do ministério de Jesus acontece um momento de ápice do seu ministério? Quando todo mundo estava lá, Jesus estava na metade do seu ministério. Quando ninguém estava lá, Jesus estava vivendo o ápice do seu ministério. Quando a redenção está sendo liberada através do sacrifício do Filho de Deus, grande parte da multidão que seguia ele não estava lá para enxergar. Por quê? Porque Jesus está deixando claro que a gente não depende da quantidade de pessoas, da quantidade de aprovação, do tipo de terra, do tipo de solo, da geografia. Irmão, você só depende de uma palavra. A palavra, ela veio no meu coração. Eu já falei sobre isso aqui, mas pode ser novo para alguém. Eu falei: Deus, se aqui é um cemitério, tem muitos ossos secos esperando uma voz profética para voltar a viver. Existe um exército esperando uma voz de comando para voltar a viver. Você percebe que aos olhos de alguém que se move de forma natural, um cemitério é algo ruim, mas aos olhos de alguém que está debaixo de uma palavra profética, um cemitério é um grande exército que vai voltar a viver. Por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Senhor, tu sabes. Então Deus diz para o profeta: então abre a tua boca e profetiza. E aí o profeta se coloca de pé, ele diz: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. E o vale de ossos secos então se torna um exército forte e poderoso. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Você não depende da geografia, você não depende da economia, você não depende da aprovação dos outros, você não depende da opinião de homens, você não depende de nada que é exterior, de nada que é secundário, de nada que é natural. A Bíblia diz que Abraão, crendo contra a esperança, ele se moveu por conta de uma promessa. Abraão, você vai ter filho. Ele olha para ele: impossível, eu sou velho. Ele olha para a esposa: impossível, ela era estéril. Mas ele olha para a palavra, Deus disse que vai acontecer. Já aconteceu.
Sabe o que acontece? Ele tem um filho. Irmão, Deus pega alguém como Pedro e transforma ele no apóstolo do Novo Testamento, da Nova Aliança. Deus pega alguém como Saulo e transforma ele no homem que tem as maiores revelações do reino de Deus no Novo Testamento. Deus pega alguém como Davi, que nem o seu pai cogitou que seria uma boa opção para ser ungido naquele dia. Deus pega José, que os seus irmãos venderam. José era escravo quando Deus chamou? Não, José foi chamado antes de escravizarem ele. É esse entendimento que você tem que ter. Deus te chamou antes dos seus inimigos se levantarem. Antes dos irmãos venderem José, Deus já tinha chamado José. Pega isso, irmão. Antes dos leões serem colocados naquela cova, Deus já tinha chamado Daniel. Antes dos seus inimigos se levantarem essa semana, Deus já tinha chamado você desde o ventre da sua mãe. Então, quando eu entendo que o chamado antecede a retaliação, quando eu entendo que o chamado de Deus, ele foi gerado antes dos meus inimigos se levantarem, eu preciso entender que os meus inimigos chegaram tarde. Já existe uma palavra que ocupa esse lugar dentro de mim. Quando seus inimigos baterem a porta, eu já falei sobre isso, eu quero que você guarde isso em nome de Jesus. Quando a escassez bater a porta, deixa Jesus abrir e dizer: já está ocupado. Quando o medo bater a porta, deixa Jesus abrir e dizer: já está ocupado. Alguém comigo aqui? Aleluia.